cafezinho para mim? Pode iniciar, Mauri. Então a gente agradece a Deus mais uma vez, no dia de hoje, essa reunião, para a gente trocar as nossas interpretações sobre essa obra psicografada pelo Chico, O Nosso Lar. Que Deus esteja brilhante dentro dos nossos corações e que essa centelha divina possa ser ressonante entre todos nós e possamos juntos aprender um pouquinho mais sobre essa obra. Que assim seja. Então, vamos falar do capítulo 5. Capítulo 5. Vocês estão me ouvindo e estão me vendo certinho? Perfeito. Joia. Beleza. Eu fiz uma separação mais ou menos por cenas, para que a gente tivesse uma começo e fim dentro de cada slide, assim, ou de cada, como se fosse um flash, né? Atos do teatro, pronto. Então, o André está lá recém-chegado, como a gente viu no capítulo anterior, e está recebendo assistência nesse capítulo 5. E aí eles começam assim, fiquem à vontade para interromper a qualquer momento, tá? Corrigir, acrescentar, tudo isso. É você o tutelado de Clarencio? A pergunta vinha de um jovem de singular e doce expressão. Grande bolsa pendente da mão, como quem conduzia apetrechos de assistência, endereçava-me ele sorriso acolhedor. Ao meu sinal afirmativo, mostrou-se à vontade e maneiras fraternas acentuou. Sou Lísias, seu irmão. Meu diretor, o assistente Henrique de Luna, designou-me para servi-lo enquanto precisar tratamento. Então, é o Lísias, que está aí se apresentando. No capítulo anterior, o Henrique de Luna, o médico, foi lá avaliá-lo. E eu imaginei que essa maletinha dele, da mesma maneira como a gente tem o nosso estetoscópio aqui, né, Paulo? Tem o nosso esfigmo, otoscópio, deve ser algo mais ou menos assim. Eu tentei com minhas fontes uma foto espiritual, mas infelizmente não consegui, então eu coloquei a terrena mesmo. Aí vocês imaginem o que devem ser os apetrechos. Brincadeiras à parte, eu acho que isso tem muita propriedade. Tem o livro do Paulo César Frutuoso, Dr. Paulo César Frutuoso, e ele fala exatamente de alguns instrumentos que a turma do lado de lá utiliza para cura, para alterar, para desmaterializar, para materializar. Então, imagino que devam ser até mais tecnológicos e efetivos, tanto em diagnóstico quanto terapêutico, que os nossos TACAPs da assistência terrena, né? Mas foi o que eu entendi. Entendi também que ele já chega meio numa credencial VIP, né? Ele não pergunta, você é o André Luiz? Fala, não, você que é o tutelado do Clarencio, é alta patente, né? Então você que é o tutelado dele, então ele já chega meio, né? Eu não sei por que isso, né? Talvez para corresponder à vaidade, à vaidade dele. Então ele jogou essa, né? Você que é o tutel, você que é o conhecido amigo do rei, ah, sou eu mesmo. Talvez para isso, né? Porque, enfim, mas eu acho que é esse o contato inicial. Querem passar para o próximo? Querem falar alguma coisinha? Estou lembrando daquele psicoscópio, né? Você lembra? Então, dizem que o grau de evolução lá seria mais ou menos 300 anos, é isso, Márcio? 300 anos de tecnologia em relação na Terra aqui, né? Olha, não sei te falar, sei que é muitos anos. Se vocês estão com medo dos apetrechos, TACAPs, médicos, eu fico imaginando como seriam considerados odontológicos. Porque... Verdade. E que eles falam que a tecnologia lá é muito avançada. Baseado naquele psicoscópio, que eu acho que é em mecanismo da mediunidade, não lembro qual que é.
que eu imagino que sejam mesmo, né? E ali, por exemplo, na sala de cura, né, o Adão fala, né, que todo o material que eles trazem ali é uma tecnologia que os médicos, né, na Terra nem imaginam que exista, né, eles colocam do lado das macas ali para poder tratar as pessoas, né, e ele, como ele vê, né, visualiza, eu não visualizo, mas ele visualiza, ele diz que são coisas, assim, bem diferenciadas mesmo que eles trazem, coloca do lado das macas para tratar as pessoas ali, na sexta-feira. Então, seguindo adiante, ele coloca: é enfermeiro? Indaguei. Sou visitador dos serviços de saúde. Nessa qualidade, não só coopero na enfermagem, como também assinalo necessidades de socorro ou providências que se refiram a enfermos recém-chegados. Notando minha surpresa, explicou: nas minhas condições, há numerosos servidores em nosso lar. O amigo ingressou agora na colônia e, naturalmente, ignora a amplitude dos nossos trabalhos. Para fazer uma ideia, basta lembrar que apenas aqui, mais de 1.000 doentes espirituais, e note que esse é um dos menores edifícios do nosso parque hospitalar. Tudo isso é maravilhoso, exclamei, adivinhando que minhas observações iam descambar para o elogio espontâneo. Lísias levantou-se da poltrona a que se recolhera e começou a auscultar-me atento, impedindo-me o agradecimento verbal. Bom, a gente tem ideia do tamanho, essa é uma foto que está na capa do livro, da versão que eu tenho mais recente, que mostra o tamanho do hospital em si. Então, eles estão numa seção que é pequenininha, que tem mais de 1.000 doentes, só naquela seção que é a seção tranquila do hospital, né? Então, é gigantesco o trabalho. O que eu achei incrível, o que mais me chamou a atenção é a humildade do Lísias, porque, você é enfermeiro, você é isso, você é aquilo, e ele coloca lá, nas minhas condições, há numerosos servidores em nosso lar, como se dissesse, sou mais um soldado aqui, dentro do trabalho, e é isso. E no finalzinho isso se concretiza e confirma, por quê? Porque ele fala assim, adivinhando que minhas observações iam descambar para o elogio espontâneo, ele levantou e foi examiná-lo, né? Já ia começar os louros, nossa, como o seu trabalho, ele já levantou, tá bom, então deixa eu ver você aqui, e já começou a examinar. Então, isso é o que me chamou a atenção, essa grandeza do serviço e também a humildade do Lísias. Tem uma partezinha mais adiante, que a gente vai falar, ele fala do número de pessoas que ele atende. Falei, Senhor amado, muito serviço, né? Mas é uma característica das almas já com uma certa evolução, né? Estão muito mais preocupados com o trabalho, com o serviço, do que com as palavras de agradecimento. Eles fazem aquilo, então eles querem trabalhar, não estão preocupados, né, com as firulas, né, que a gente tem aqui no nosso mundo. Bem interessante, isso é muito bom. Agora, 1.000 doentes, hein? Pelo amor de Deus. Só ali. Eu fico imaginando, o André, para mim, ele não estava entendendo o tamanho da coisa, não estava muito ambientado, não só com a situação dele, como também com onde ele estava. Ele não tinha uma percepção. Para mim, eu imagino que ele tenha sido alguém inteligente, né, para poder desempenhar o seu papel na Terra e tudo mais, mas eu, definitivamente, tenho uma parte mais à frente ali que eu fiquei boquiaberto com a talvez ingenuidade dele, assim, né, perante as coisas, né? Mas é aquilo, essa ingenuidade nós também temos, né? Porque por mais que a gente fala, que a gente sabe, a gente lê, a gente estuda, mas nós também, no fundo, a gente não tem noção da grandiosidade de tudo isso, porque se nós tivéssemos,
a noção da grandiosidade de tudo isso, com certeza as nossas atitudes não seriam mais as mesmas que nós ainda temos, né? Verdade. E dá para entender por que o Liz está tão preocupado assim em desaparecer, vamos dizer assim, né? Em ter uma humildade, porque ali qualquer pensamento fora de vaidade, qualquer coisa, você já deixa transparecer ali, né? Aparece na tua veste perispiritual, isso já vai ficando patente, né? Ali o pensamento, ou como o perispírito é muito, vamos dizer assim, plástico, no sentido de formar um pensamento, ele vai modificando a aparência do perispírito. Então, ali você tem que manter um padrão de pensamento sempre muito elevado, né? Interessante ele falar esse negócio, sou visitador, na década... Esse livro foi escrito quando mesmo, Mauro? 30, 40, né? Acho um pouquinho mais à frente, sim. Acho que década de 40, mais ou menos, porque 40. naquela época eles vão descrever a Segunda Guerra Mundial, né, quando acontece lá, essas coisas. E esse negócio dele escrever ali, visitador do sistema de saúde, depois eu tenho que dar uma checada, mas isso aí é uma coisa que só veio aparecer muito recentemente, não é nem... Porque tinha o médico, vamos dizer assim, que vai na casa das pessoas, médico de família. Você tem o enfermeiro, também vai. Mas o assistente visitador, que vai lá ver, isso é uma coisa do sistema de saúde mais moderno. Nunca ouvi falar que nessa época, em parte nenhuma, tivesse um visitador. É uma coisa muito interessante. Outra coisa também, né, essa questão da vibração, porque quem está ali no nosso lar, por exemplo, ele já tem uma consciência que não só, né, por conta da vaidade, né, mas por conta que eles já têm uma responsabilidade também para manter nessa vibração ali naquele local, né, porque qualquer deslize também, eles já adentram, né, a questão das trevas ali dentro, eles têm uma concepção muito diferenciada da nossa, e ali também já é um local que eles têm que ter um cuidado até maior do que nós aqui. Eu acho que deve ser muito difícil, gente. A gente pensa que, ou pelo menos deseja, que o dia que desencarnar, a gente seja encaminhado para um posto de socorro, para uma colônia espiritual como essa, mas vocês já imaginaram como deve ser difícil? Pelo menos eu reconheço para mim, porque nossos pensamentos variam demais. Eu vou deixar para diante, vocês vão entender a minha indignação. É isso aí. Lá, o teu pensamento é visível, vamos dizer assim, né? A gente tem que... E o certo seria a gente já treinando aqui, né? Eu acho, né? Se preparando, e a gente está se preparando para isso, vai se preparando, no sentido de manter sempre os pensamentos muito limpos, né? Dentro do possível. Até pelo fato que, quando a pessoa desencarna, dependendo quando ela pensa em algo, ela já é projetada, né, para lá, porque já não tem mais a questão do corpo físico, né? Depois, mais para frente, a gente vai ver até a questão do André, né? Quer dizer, quando você tem um pensamento que não é bom, você já sai daquele ambiente ali, né? Você já vai para um ambiente totalmente diferenciado. Então, eles já têm essa educação nesse sentido. O Adão fala uma coisa, parece que ele está aí hoje, o Adão. Ele fala uma coisa que me ocorreu agora, que é morrer todo dia um pouco, né? Deixar o homem velho todo dia morrer um pouco no seguinte sentido, se eu entendi certo. Todo dia você morrer no sentido dos maus hábitos, né? O próprio Geraldinho Lemos, ele fala frequentemente nas palestras dele, que ele passava 4 dias por mês junto com o Chico. E que, apesar dele amar profundamente o Chico e ir com muita felicidade para lá, eram os 4 dias mais difíceis que ele passava. Porque tudo que ele pensava, o Chico ouvia. E ele pensava alguma coisa, diz que o Chico só olhava para ele assim por baixo do óculos, falava Geraldinho, e ele já se desesperava. Você imagina uma multidão de Chicos escutando o que você estava pensando. Eu tenho que melhorar muito ainda, meu Deus, que horror.
Acho que tem a questão do foco também, né? Ele fala do trabalho, a gente vai ver mais adiante que o trabalho é bem intenso, e isso ocupa você, né? Ah, não vou pensar em tal coisa, não vou pensar em tal coisa, não vou... Você está pensando, né? Então você ocupa o seu dia, suas atividades. Acho que é a grande... Deu uma travada. Às vezes está cortando, a maioria, às vezes você fala, a gente ouve uma parte e a outra dá uma Tá, travadinha. eu vou falar mais devagar, então. Melhorou? Uhum. Não, você vai ter que soletrar, assim, aí vai ficar bom. Brincadeira, Mauri. Vamos lá. Manda ver. Vamos lá. A zona de seus intestinos, aí ele já o examinando. A zona Acho de... que acho que não passou o slide para mim, não sei se agora Aí, sim. passou. Beleza. A zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias com vestígios muito exatos do câncer. A região do fígado revela dilacerações, a dos rins demonstra característicos de esgotamento prematuro. Sorrindo bondoso, acrescentou: Sabe o irmão o que significa isso? Sim, repliquei. O médico esclareceu ontem, explicando que devo esses distúrbios a mim mesmo. Reconhecendo o acanhamento da confissão reticienciosa, apressou-se a consolar. Na turma de 80 enfermos a que devo assistência diária, 57 se encontram. Eu fiz as contas, dá 71 e poucos por cento. E talvez ignore que existem por aqui os mutilados. Já pensou nisso? Sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal aqui comparece de órbitas vazias? Que o malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos experimenta a desolação da paralisia quando não é recolhido absolutamente sem pernas? Que os pobres obsidiados nas aberrações em extrema loucura? E aí eu pensando não só na bondade divina e a oportunidade que a gente tem das reencarnações, de voltar e reparar, que pensando na gênese das doenças que nós causamos, os nossos excessos e o nosso mau uso do nosso livre-arbítrio causa, e coloquei essas imagens para a gente, metaforicamente, entender o que nós estaríamos refletindo, né? Quando a gente se olha no espelho, o que a gente está vendo? A gente está vendo nossa essência refletida de uma boa maneira ou uma maneira distorcida, uma maneira... o que do nosso âmago aparece quando a gente se olha fundo no olho, né? A porta da alma, não é? O olho da pessoa. O que a gente está vendo? Será que a gente está, de fato, com o nosso espírito mutilado de alguma maneira pelas nossas deficiências? Ou será que a gente já está indo em direção ao Cristo e buscando aperfeiçoar e polir as costas para chegar do outro lado mais tranquilo, para conseguir aproveitar melhor a nossa estada por aqui e não chegar numa situação tão difícil como chegou o André lá do outro lado, como chega esses outros irmãozinhos em dificuldades bem. Eu tenho que pensar sempre, quando eu vejo essas questões, na gênese de doença. E eu acreditei, não só quando os outros me consultam, mas quando eu fiquei doente também, que nós criamos as nossas doenças, né? O Emmanuel coloca numa passagem, em um livro,
eu não me recordo agora, ele coloca quase todas as doenças são oriundas, né, das nossas ações e tudo mais. Eu imagino que deva ser 99,999 alguma coisa, porque, de fato, a gente gera essa mudança energética no nosso espírito e, muitas vezes, isso vai ser transposto para o nosso corpo físico e vão aparecer as doenças e desse modo também eu nunca imaginei que eu curei alguém. Às vezes as pessoas vêm com essa conversa para cima de mim, o senhor curou? Eu falei, olha, remendei no máximo, sabe? Fiz a minha parte ali, mas tem muito do alto processo, tem muita questão do energética da coisa. O próprio Jesus, quando curava, não dizia, eu curei você, não, vai, não peques mais. Então, está resolvida a questão aqui do energética da coisa, mas se você voltar a cometer de novo aquilo, então você vai voltar a ficar doente, né? Então, por enquanto ainda temos emprego, Paulo, mas logo em breve, nos próximos mundos, nos felizes, por exemplo, a gente vai ter que vender quebra-queixo, fazer alguma outra coisa, porque não vai ficar mais doente. Quebra-queixo com a Márcia. Não, Quebra-queixo fluídico, deixa bem claro. eu vou fazer só cafezinho, então. Eu não vou atender mais ninguém, só vou tomar café lá no consultório. Eu fico pensando assim, né? Eu acho que a gente tem que mudar a nossa forma de raciocínio da nossa vida. Claro que isso vai levar muito tempo, né, para a gente tomar essa consciência, mas eu penso assim, a gente tem que pensar não aquilo que eu estou construindo aqui, né, mas o que eu estou construindo, que eu posso levar comigo, né, porque tem uma série de coisas, eu não vou levar o meu diploma do universitário, né, eu não vou levar uma série de coisas, mas tem muitas coisas que eu vou levar comigo, né, do aprendizado, de trabalhar, né, para melhorar como pessoa, tudo isso vai comigo. Mas tem tantas coisas que a gente prioriza que a gente vai deixar na terra. Então, acho que a gente tem que fazer essa separação. Né? Não que a gente não vai vivenciar as coisas que vão ficar na terra, mas que elas tenham menos importância todos os dias. Que a gente se priorize, né, que nós priorizemos e que colocamos como objetivo nosso aquelas coisas que eu vou poder levar na minha mala, né? Qual é a mala que eu vou levar? A mala que eu vou levar é a minha mala espiritual. O que é que eu posso colocar dentro dessa mala que pode ir? O restante vai ficar aqui, porque são coisas da matéria, né, do plano físico. Então, acho que a gente tem todos os dias pensar nisso. O que eu estou construindo, eu vou conseguir levar comigo? Ou eu vou deixar aqui? Aquilo que eu estou construindo, que é natural, né, que eu construa, eu tenho a consciência que eu vou ter que deixar isso um dia aqui, mas que eu olhe que eu também estou construindo algo que eu vou levar comigo, porque senão a gente constrói só coisas que vão ficar aqui, e quando a gente for, a gente vai chegar lá, como diz assim, como flagelados, né, sem nada, sem ter acrescentado nada na nossa vida. Então, acho que essa consciência que a gente precisa ir adquirindo no dia a dia. Só uma outra coisa que eu não comentei, de pessoas, né? Ele fala que tinha 1.000 internados, ele vê 80 pessoas por dia, olha ali, 80 enfermos a que devo assistência diária. 80, você já atendeu 80 pessoas num dia, Paulo? Márcia, nunca atendi 80 pessoas. Nossa, sem chance. Então, assim, ninguém tocando harpa, né? Mão na massa mesmo, né? Uhum. Mas tem outra coisa também, né? Porque lá eles, por exemplo, o espírito ele não precisa dormir, ele não precisa descansar, né? Também como nós, que ainda temos o corpo físico nosso aqui, que ainda é uma barreira ainda para a gente, né? Que então, quando chega lá do outro lado, quando nós estivermos mais fortalecidinhos um pouquinho, já tiver superado as nossas doenças mais graves, a gente também vai poder trabalhar direto, né? 24 horas, não precisa dormir. O que eu acho interessante é essa descrição que ele faz dos doentes. A gente vê um quadro já doloroso, né? Mas isso em nosso lar. Imagina abaixo de nosso lar, como estão as condições. Como que estão aqueles irmãos que não puderam ser resgatados de alguma maneira. Então, a situação de desencarne, eu acredito, na minha visão, de maioria esmagadora da população mundial, é muito trágica, é muito difícil. Dá em condições bem penosas.
Paulo quer comentar alguma coisa? Alguém? Posso seguir adiante? Não, pode seguir. Olha aí o meu espanto. Vocês vão entender o que eu falei aquela hora, né? Ele diz assim: identificando-me a perplexidade natural, prosseguiu. Nosso lar não é estância de espíritos propriamente vitoriosos, Uhum. se conferirmos ao termo sua razoável acepção. Olha que educado, para dizer que a turma não é dos 10 mais do universo, né? Somos felizes porque temos trabalho. Uhum. A alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão. Aproveitando a pausa mais longa, exclamei sensibilizado. Vocês me corrijam se eu tiver entendido errado. Continue, meu amigo, esclareça-me, sinto-me aliviado e tranquilo. Não será essa região um departamento celestial dos eleitos? E aí a minha perplexidade. Porque eu imagino que uma formação acadêmica boa, que tem um grau intelectual, depois de se ver numa condição muito difícil, espiritualmente, tomando água no lodo da poça do umbral, sendo resgatado, vendo que várias partes do seu corpo espiritual estão dos 10 mais. E ele ainda vem me perguntar se não é um departamento celestial dos eleitos. Eu não sei, olha, eu fiquei. É vaidade. É vaidade, amigo. É vaidade. Eu fiquei assim, espantadíssimo, porque, poxa, amigo, eleito, só se ele foi candidato a alguma coisa, né? Mas, assim, mas provavelmente ele estava, porque o conhecimento que ele tinha, provavelmente, era da Igreja Católica. E o que que tinha a Igreja Católica? Dizia que existia o céu, existia o inferno. Então, lá ele estava vendo que não era o inferno. Então, por isso, provavelmente, ele perguntou. Talvez não fosse por vaidade, né, mas agora era por faz esclarecimento sentido. daquilo que ele conhecia, né? Agora faz Então, mais sentido sim, para mim. claro. Ou ia para o inferno ou ia para o céu. Essa era a religião dominante no Brasil. O Mas, conhecimento que ele tinha era esse. mas ele, entre aspas, nessa visão, estava no inferno, né? Ele estava lá no umbral, o pessoal maltratando ele, falando na orelha dele. Então, Então, mas ali era o inferno, para ele ali era o inferno, de repente ele saiu do inferno e foi para o céu. Mas não fiquem muito surpresos, não, porque isso aí é realmente uma realidade chocante, né? Alguns ficam muito tempo, séculos. Alguns da área religiosa ficam séculos achando que eles ainda estão num sistema religioso, rezam missa, fazem uma série de coisas. Então, aquilo é muito difícil entrar toda essa mudança, né? Então, é uma transição que tem que ser feita com muita paciência, com muito amor, né, para que as pessoas vão despertando devagar. Tanto é que existem no plano espiritual, me corrija se estiver errado, igrejas e algumas coisas assim, onde eles podem se ambientar devagar, compreendendo as coisas e mudando devagar, né, essa visão que a Abadia mesmo falou aí da questão da religião. Isso pode demorar muito tempo mesmo. Até pelo fato que só contando um exemplo de uma vivência, né, que eu assim, presenciei, né, de um espírito que chegou através de uma médium, e ele falava para a gente o seguinte, que ele foi católico a vida toda, e ele não aceitava o porquê que ele chegou lá do outro lado, e a vida não era do jeito que ele aprendeu lá na Igreja Católica, por isso que eu estou falando. E ele tinha e ele estava assim contrariado porque ele estava ali no centro espírita e ele não conseguia entender, ele achava assim, ele não estava se sentindo confortável porque ele era católico no plano físico, né? E ele não tinha certeza que aquilo era um bom lugar, porque o que ele ouvia quando estava aqui era uma outra coisa, era um outro entendimento que ele tinha. Então, essa é uma experiência que eu conto para vocês, que eu ouvi de uma pessoa que estava lá do outro lado e que estava tendo essa questão, dessa confusão mental mesmo.
talvez pelo sistema de crenças dele. Agora, outra coisa que me chamou a atenção foi a questão do trabalho em si, e é lógico que a gente tem que ter um descanso, mas vocês viram, ele 1.000 leitos, só naquela seção, no setor pequeno, 80 pessoas por dia, sem necessidade de descanso. Aqui nós temos a necessidade de descanso ainda. Na lei do trabalho fala-se isso, que é o limite das forças, né? Também é necessário descanso, mas o limite das forças é o limite do fazer algo, você é chamado a fazer algo, sei lá, no meio de um plantão, no meio da noite, você simplesmente desperta e renova e vai fazer o que tem que ser feito, porque o trabalho tem dessas coisas, né? Ele tem esse chamado, essa oportunidade de você se colocar ali e auxiliar o outro, e enfim. Então, o trabalho, ele realmente enobrece a alma das pessoas que desencarnaram, e aqui na Terra também é um instrumento altruísta, né, de levar os demais conforto, abdicando das suas horas de descanso, mas em detrimento do conforto e do provimento dos demais, você trabalha, né? Graças a Deus, né? Essa questão do trabalho, eu acho que a mudança, a necessidade é tão grande de trabalhar aí, de superar os problemas, né, que faz com que a pessoa tente dar o máximo. Agora, tem uma coisa aí também, que é o seguinte: quanto mais você trabalha aí, você tem mais chances depois de descansar. Lá no meio do livro ele vai falar em bônus hora, né, um negócio assim, né? Não quero adiantar, mas assim, ele fala, e quanto mais a pessoa trabalha, mais ele tem oportunidade depois de visitar familiares, tem uma série assim, de créditos, vamos dizer assim. Então, isso, naturalmente, que toda a luta da pessoa é melhorar as pessoas, né? Mas tem isso também. De pedir, né, pelas pessoas que estão até no plano físico mesmo, que essas pessoas, até pelo fato de ganhar moradia, né, para essas pessoas que ainda estão no plano físico, um dia vai chegar lá, tudo isso eles ganham com essa questão do bônus hora. Deixa eu mudar um pouquinho para o lado aqui. Pronto. Lísias sorriu e explicou. Recordemos o antigo ensinamento que se refere a muitos chamados e poucos escolhidos na Terra. Evangelho, né? Vagueando o olhar no horizonte longínquo, como a fixar experiências de si mesmo no painel das recordações mais íntimas, acentuou. As religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial, tal qual tem na parábola, né? Em sã consciência, ninguém que se tenha aproximado é o número dos chamados, meu amigo, mas onde os que atendem ao chamado? Com raras exceções, a massa humana prefere aceder a outros convites. Gasta-se a possibilidade dos serviços do bem, agrava-se o capricho de cada um, elimina-se o corpo físico a golpes da irreflexão. Resultado: milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão. Multidões sem conta erram em todas as direções nos círculos imediatos à crosta planetária, constituídas de loucos, doentes e ignorantes. Então, parece que o Lísias teve uma introspecção, talvez falando um pouco dele, da experiência dele. Achei interessante que ele fala noção. Precisa ter profundos conhecimentos, não é noção de Deus, né? Talvez aquele endereçamento íntimo que a gente faz e sabe a diferença do que é o certo e o que é o errado, né? Escrita na consciência, né? A gente sabe o que precisa ser feito, o que é para ser feito, o que não convém.
Então, a gente vive, como está dito aí, a maioria das pessoas, de uma maneira mundana, uma maneira terrena, como se aqui fosse o real plano e não existisse algo depois e não fosse o mundo espiritual a verdadeira realidade, né? Aqui é o que há e só o que há, e não existe mais nada além. E quem fala de algo diferente fica no descrédito, infelizmente é assim. Uhum. Eu acho que tem uma outra passagem também que fala desse capítulo, né? Deixa eu ver se é o próximo. É esse mesmo. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Falar um pouquinho das bodas, festim das bodas, né? Que é a parábola que está no Evangelho, que é exatamente isso, né? Esse aí, e no final ele fala que vai ver ranger de dentes, exatamente, eu acho que é esse o trecho que ele está falando, também fala um pouquinho aqui, ó, notando minha admiração, interrogou, acreditaria porventura que a morte do corpo nos conduziria a planos de milagres? Somos compelidos a trabalho áspero, a serviço pesado, e não basta isso. Se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo, desatando algemas de ódio e substituindo-as por laços sagrados de amor. Não seria justo impor a outrem a tarefa de mondar o campo que semeamos de espinhos com as próprias mãos. Abanando a cabeça, acrescentava: caso dos muitos chamados, meu caro, o Senhor não esquece homem algum, todavia, raríssimos homens o recordam. Que é a passagem do Evangelho, acho que é o 18, 17 ou 18, que fala muitos chamados, né? Mas nem todo mundo vai em direção a Deus, nem todo mundo aceita o convite para o festim das bodas, que acho que vocês lembram dessa história, que eles chamam os convidados não vão para o festim de bodas, aí pede para chamar de novo, melhora a festa, ajeitam os bois lá, o cevado que eles falam, chama o pessoal não vai. Aí no terceiro chamado ele pede para todos os servos saírem e chamarem a todos que tiverem pela frente chamarem. E aí vem gente de todos os lugares e o senhor lá da festa olha e diz: poxa, mas tá sem as vestes, você veio, como é que você ousa vir sem as vestes nupciais, né? Que seriam os trajes adequados, né, para a festa, como se fosse algo desrespeitoso. E aí o Evangelho fala que isso pode ser interpretado não só como uma questão dos povos, os hebreus, os judeus, mas transpondo para essa realidade individual, isso tem tudo a ver, porque Deus está sempre pacientemente esperando a nossa evolução, nosso crescimento, tal qual um adulto espera uma criança aprender a andar. E a gente tropeça, e quer botar o dedo na tomada igual criança, e o problema não é o chamado, né? Nós somos convidados, é a gente aceitar isso, é a gente, de fato, ir em direção a Deus. Sempre digo que nós somos o elo fraco, né, da corda. O movimento de Deus em direção a nós sempre foi permanente, né? Então, nós que precisamos aceitar o convite e chegar com os trajes adequados. Não é chegar lá com um traje sujo, um traje que não foi passado, todo botado. O que é esse traje? São os nossos tesouros espirituais, esse traje, né, ao qual ele faz metaforicamente referência. Então, como a Abadia disse, o que eu vou levar espiritualmente? Né? Vou levar meus bens materiais? Não vou. Vou levar meus valores, vou levar tudo aquilo de bem que eu pude plantar. Fala também da questão de ação e reação, né? Como é que eu vou querer que o outro vá recolher a erva daninha, sendo que eu plantei o negócio, né?
Então, se eu plantei, eu que vou ter que ir lá e vou ter que consertar a desavença no amor. Me diz aí, o ódio. Então, Deus é incrível, né? Com as possibilidades que ele dá de a gente alçar voos mais altos. Ramatiz, ele destaca um capítulo do Evangelho à Luz do Cosmos só sobre essa parábola, e ele diz que essa veste, essa túnica nupcial, na verdade, é o nosso perispírito, entendeu? Essa veste que a gente precisa estar com ela arrumadinha, limpinha, é o nosso perispírito. Nada mais do que isso. Uma vez eu peço ajuda para vocês, se vocês conhecerem esse livro, me falam, porque às vezes a gente lê alguma coisa e esquece de onde leu. Mas uma vez um mentor ou um escritor dizendo que antigamente era bem difícil você ter conhecimento, um conhecimento religioso mais profundo, as coisas eram muito hermeticamente fechadas, eram difícil você ter essa troca de conhecimentos, mas que hoje, no mundo de hoje, bastaria uma semana na Terra para as pessoas terem todo o contato necessário que elas teriam para evoluir com Jesus. Uma semana. E eu fiquei bem chocada quando eu li isso. Falei, nossa, a gente tem tanta informação, a gente tem tantos chamados o tempo todo, e a gente não é motivado por eles, né? Por isso que eu falo que a grossura da lixa é determinada pela aspereza da pedra. Quanto mais áspero formos, mais necessário será uma lixa grossa para nos burilar. Então, a gente tem toda uma rede de informações hoje em dia, tem que considerar a internet e tudo mais, mesmo a pessoa mais simples do mundo, tem todo o acesso a toda a religiosidade possível, disponível a Jesus e a Evangelho e tudo mais. E bastaria uma semana encarnado para você ter contato com tudo. É para se pensar. Vamos adiante? Então, aqui. Acabrunhado com a lembrança dos próprios erros, diante de tão grandes noções de responsabilidade individual, objetei. Como fui perverso! Contudo, antes que alongasse noutras exclamações, o visitador colocou a destra caminhosa nos meus lábios, murmurando: Cale-se, meditemos no trabalho a fazer. No arrependimento verdadeiro é preciso saber falar para construir de novo. O André querendo voltar a uma aflição, a uma agonia, revisitar os assuntos, uma certa culpa, aquela coisa que diz que a única utilidade da culpa é essa, né, que é afundar o sujeito. Aí o Ulisses já dizendo para ele em direção à responsabilidade, né? Então, assim, é a diferença, o joguetezinho de palavras, né, de culpa e responsabilidade. Culpa tem uma função que é afundar o sujeito, levar ele para baixo e ele ficar cada vez pior e mais suscetível aos seus algozes, como estava ele lá. E a responsabilidade é entender que houve um erro, que houve um problema, que houve algo que eu fiz que não foi adequado e que eu vou me responsabilizar por isso. E como ele disse, e nós vimos, mão na massa, mãos à obra, vamos trabalhar porque é por aí que a gente vai ganhar bônus horas, né? Como vocês já anteciparam alguns capítulos. Senhor, o que queres que eu faça, né? Como diz Paulo de Tarso lá no Evangelho, e não perdeu um segundo, nem se auto-recriminando, se autocriticando, ou se achando incapaz de levar à frente a boa nova, incapaz de... Ele não pensou em nada. Ele, a única coisa que ele disse a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Quer dizer, qual é a próxima ação? Vamos olhar para frente, vamos trabalhar pelo melhor. Né? É o que falta para a gente, essa assertividade, né? Tomar a responsabilidade para si e agir. É muito difícil. Mas
não é o que Deus quer que a gente faça, seja um Justamente. instrumento. Se a gente começar a achar que a nossa personalidade, nossas grandes condições vão ser as motrizes do universo, não, a gente tem que ser um meio mesmo. A gente Uhum. tem que ser uma manifestação, mas saber que a gente é instrumento. A gente é. Eu acho que aqui tem um ponto-chave que é essa palavrinha saber falar. Uhum. É uma oportunidade da gente refletir um pouco, uma vez que estivermos no futuro aí, em algum lugar, que é necessário a gente, no arrependimento, como ele fala, saber falar, cultivar o silêncio, como vocês falaram, não ficar se lamentando. Isso mostra total despreparo, eu acho, do espírita mesmo, né? Porque eu compreendo o André Luiz aqui, que ele não tinha preparo nenhum, mas não digo nem o espírita, as pessoas que fazem uma reflexão, um autoconhecimento, que buscam autoconhecimento, aperfeiçoamento pessoal, uma das coisas mais importantes é cultivar esse saber falar aí. Já é uma grande vantagem. Eu chegando lá, o que eu vou fazer? 24 horas, eu vou ficar quieto, só ouvir. Só ouvir, porque se eu falar, eu vou falar alguma coisa errada, com certeza. É um aprendizado para mim, com certeza. Eu, por vezes, nem eu me aguento, que eu resmungo demais da conta, né? Então, às vezes, é, é a lição mesmo, né? É ouvir, é observar, é tranquilizar o coração, isso, e bola para frente, é daqui para frente. Você não pode fazer um novo começo, mas o novo fim a gente pode mudar, né? Em seguida, aplicou-me passes magnéticos atenciosamente, fazendo os curativos na zona intestinal, esclareceu. Não observa o tratamento especializado na zona cancerosa? Pois note bem, toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Meu irmão será tratado carinhosamente, sentir-se-á forte como nos tempos mais belos da sua juventude terrena, trabalhará muito e, creio, será um dos melhores colaboradores em nosso lar. Entretanto, a causa dos seus males persistirá em si mesmo até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina, que agregou ao seu corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais que os outros. A carne terrestre, onde abusamos, é também o campo bendito onde conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical, quando permanecemos atentos ao dever justo. De novo, aquela questão que eu comentei de nós sermos o responsável pela nossa saúde, por causa e por cura também, né? Por causa e por cura. Tem que comentar alguma coisa específica? Acho que eu coloquei essa foto que é ele dando passe lá, magnético, lá nas regiões. Eu entendi aí que até perguntei se São, né? passe magnético não é meio redundante, o passe não é sempre magnético. Bom, não importa isso. Esse curativo na zona intestinal são curativos fluídicos, possivelmente, né? Que ele faz. Ou seja, que a lesão ainda persiste, né, no perispírito, em fase aguda ainda, possivelmente ali causando... Porque ele falou que tinha desconfortos, né? No capítulo anterior, ele falou que tinha muito desconforto ainda nessa região. É como se tivesse uma ferida aberta ainda ali, né? Então, ele precisava desses curativos fluídicos aí. Vamos adiante. Mas eu acho uma boa pergunta essa, viu, Paulo? Sobre se todos os passos seriam magnéticos.
A gente não vai ter a resposta agora, mas eu acho que é uma boa pergunta. Será que existe outro tipo de passe? Passe de transmissão de energia, passe de doação de ectoplasma, passes talvez de outra natureza, eu não saberia dizer, mas é um bom questionamento. Eu acho que tem sim. O pessoal costumava faz tempo que eu li o livro do Edgar Armond, né? Sobre passe. O que eu me lembro da prática, a turma falava um passe, se não me engano, magnético e outro acho que era anímico, se não me engano. Posso estar falando bobagem. Mas assim, tem uma diferença, né? Porque o passe, você vai ser um meio, um condutor, mas algo da sua energia também vai, né? Também você doa isso, né? Não tem 100% um, 100% outro. Acho que não é bem assim, né? Acho que sempre tem uma... Mas eu entendi o que o Paulo falou, né? Qual que seria o passe que não seria magnético? Poxa, Paulo, faz pergunta mais fácil. Você não tem, eu preciso estudar, Paulo. Essa pode ser na próxima? Não, claro, eu também não tenho a resposta, não sei. E esse aqui já é o último, penúltimo, diapositivo aqui, ó. Diapositivo, contei a idade agora, hein? Condena. A última transparência aí, chutou a canela, hein? Meditei os conceitos, ponderei a bondade divina e na exaltação da sensibilidade chorei copiosamente. Lísias, contudo, terminou o tratamento do dia com serenidade e falou: quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem remédio depurador. Chore, meu amigo, desabafe o coração e abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas que são as células de carne na Terra, tão humildes e tão preciosas, tão detestadas e tão sublimes pelo espírito de serviço. Sem elas, que nos oferecem templo à retificação, quantos milênios gastaria em ignorância? Assim falando, afagou-me carinhosamente a fronte abatida e despediu-se com um ósculo de amor. Então, chorar mesmo, às vezes, alivia, né? Deságua o coração das angústias e sem... Vocês acharam que eu ia esquecer de vocês, meninas? Não ia esquecer. Feliz Dia das Meninas, né? Uma florzinha para vocês. E as meninas são mestres nisso, né? Em termos de sensibilidade, em termos de, muitas vezes, isso derrama, né? E ao invés de ir lá e descer uma bordoada na orelha do sujeito, que às vezes é a atitude mais masculina, mais afrontosa, as meninas às vezes choram, e acho que tem um pouco desse significado do choro, né? Quando você chora olhando para cima e com uma maneira de alívio, mesmo um dreno, como se fosse um dreno, como se fosse... E eu gostei dessa foto de baixo aí, parece ter uma cachoeira, ó, Márcia. Aqui de baixo, né? Uma cachoeira, sei lá, um passarinho, uma borboleta, sei lá o que é isso, né? Para tentar trazer algum alívio, alguma beleza aí para esses momentos que a gente sabe, né, que ajudam a gente a evoluir, por mais que essas possibilidades de espírito como criatura essencial espiritual ajudam, né? Isso alavanca, né, a nossa evolução, nosso crescimento. Se a gente não tivesse encarnação, não tivesse a oportunidade de esquecimento, reencontro aqui, a gente não teria, então, oportunidade de crescer como a gente tem nessas nossas encarnações. Então, até mesmo as doenças a gente tem que agradecer. Eu vou pedir licença contar uma historinha da minha avó. Minha avó teve uma doença desmielinizante e ela ficou um tempão na cama, um tempão. E ela foi perdendo funções aos poucos e com um tempão.
ao ponto que ela só conseguia piscar um olho. Era a única coisa que ela conseguia fazer, era piscar um olho. E aí perguntava, vó, quer macarrão? Quer arroz e feijão? Quer macarrão? Pisca. Ela piscava, era macarrão, né? E a avó, quando desencarnou, tinha uma senhora, Dona Marta, que também já desencarnou, que a viu no velório. E quando ela veio ao velório, ver o corpinho dela que definhou ao longo dos 10 anos, mais ou menos, que ela ficou doente, acamada, ela fez questão de vir amparada para o velório dela para agradecer as pessoas que estavam lá e o corpinho físico dela, daquele jeitinho dele, todo definhado. E eu guardei muito essa lição, que eu tento transpor para a minha vida e tento transpor para todas as doenças sérias que às vezes a gente encara, muitas vezes dos pacientes, e eu nunca mais consegui ver uma doença como alguma coisa ruim. E eu sempre tento olhar além disso, que essas dificuldades aí intestinais, o câncer, a sífilis que passou com ele, tenho certeza que proporcionou para ele muito aprendizado, muito crescimento. Então, essa lição minha avó mostrou na prática para a gente como é que fazia, e ela vindo agradecer aquele corpinho tão limitado, tão difícil na existência dela, me causou uma impressão para sempre, assim, do que de fato são as dificuldades físicas que a gente passa, né? E que, na verdade, né, a gente tem uma visão errônea, né, do planeta que nós estamos, porque aqui, na verdade, é uma escola, né, e a gente coloca como se fosse a nossa casa definitiva, mas é só uma escola, tudo estamos aprendendo, e quando você fala da doença, né, a única forma, né, de expurgo, né, que tem é o corpo físico, né, de tudo aquilo que nós acumulamos nas nossas existências, no nosso perispírito, a única porta de saída é o corpo físico, para que através da doença, né, que seja expurgado todo esse lixo, né, que a gente vai acumulando ao longo das nossas existências. E que às vezes a gente não valoriza tão pequenas coisas, né, como ele fala, pequeninas coisas que são tão importantes e a gente não dá valor, porque a gente está correndo atrás das grandes coisas, que muitas vezes essas grandes coisas nem é grande coisa assim, né? Que o, que o corpo Escola barra, barra hospital, barra prisão, né? Falei que nossa terra é uma escola barra hospital, barra prisão, é uma múltiplas possibilidades, mas eu, particularmente, sempre achei um grande paradoxo. Sabemos que nós somos essencialmente espíritos, mas que para esse espírito evoluir é necessário a matéria. E o que a matéria tem de tão especial assim para fazer com que o espírito evolua? E sempre foi uma pergunta que eu me fiz. E um dia, lá na AME, há muitos anos, faz muito tempo que eu não consigo ir na AME mais, pelas quintas-feiras, que eu já agora tenho outra atividade, num debate lá, apareceu uma ideia muito interessante, se não me engano, do Décio. Ele dizia que quando o espírito está solto, ele perde o foco e ele tem 1000 atividades. E quando a gente aqui encarna, nós baixamos o giro, adensamos. Então, a gente perde a percepção de muita coisa e a gente foca naquilo que nós precisamos desenvolver. E as doenças também, através do dreno, né, do perispírito para a matéria, nos faz observar aquelas escolhas que nós viemos tomando pela vida fora. Mas é uma pergunta, puxa vida, somos espírito aqui na nossa casa, porém necessitamos dessa matéria para que a gente evolua. E o que tem essa matéria, né, é tão importante para a gente, assim, o que ela nos traz, que nos faz acordar para essa realidade espiritual? É um grande paradoxo para minha mente. Verdade, concordo. Que lembrando agora, todos os capítulos ele fala que chora, né, copiosamente. Né? Uhum. Nos outros, desde o começo ele fala, porque é um reflexo muito primário nosso mesmo. Esse dia eu estava lendo que eles descobriram agora recentemente que o animal também, o cachorro, ele quando vê o dono assim, ele pode conseguir confirmar agora que ele tem uma manifestação muito semelhante ao ser humano, ele pode ter essa lágrima aí, que o Mori colocou e tudo mais. E tem aquela doença, né, que a pessoa não consegue chorar.
não sai lágrima. Eu não sei qual é o fundamento espiritual daquilo, mas provavelmente uma forma de repressão das suas emoções, alguma coisa, né? A síndrome seca, né? A pessoa tem como se fosse um estado de seco mesmo, não consegue, não tem saliva, às vezes, pouca saliva, não chora, não consegue chorar. É interessante. Joguem. Jogren, isso. Eu gosto demais desse livro. Cada capítulo. Eu li, eu era um pouquinho mais jovem, vamos deixar assim. Mas é muito bom, né? Reler, sempre bom que você pega pontos, vocês comentam também pontos, às vezes que eu não dei tanto foco e atenção, é sempre muito bom. Sempre muito proveitoso para mim. Acho que a gente poderia encerrar, né, Mauri, o seu comentário aí, e aí eu já vou parar de gravar. Aí você encerra, faz encerramento. Tá, joia? Então a gente agradece a Deus a oportunidade de estudo e aprendizagem para que nós sigamos, como vimos hoje, com a nossa evolução, buscando a melhora, sobretudo, da nossa alma, tendo como norte Jesus, e agradecendo toda e qualquer oportunidade que a gente tem de aprendizado, as dificuldades, as ferramentas, e assim seja.